Oi, gente, tudo bem? Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Gente, então estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos falar um pouquinho das coisas do céu, vamos falar um pouquinho das coisas de Deus, trocar experiências, né? Deus não nos revela tudo e não entrega tudo só para um, né? Nós somos um corpo, né? Nós somos membros e fazemos parte de um corpo. Então, cada um sabe um pouquinho e a gente vai interagindo com as coisas que Deus vai entregando pra gente. A gente vai dividindo as nossas experiências, como a gente faz, para que outros também possam alcançar. E eu vou passando para vocês o que eu sei e vou buscando os de outros. E assim a gente segue, né? Marchando para a glória, né? Vivendo o ID do Senhor. Que a gente está aqui vivendo o ID. Gente, falar de Deus, passar as coisas do Rei é viver o mandamento do Senhor, é viver, né? O que o Senhor mandou nos fazer, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? A todos aqueles que crê, né? E confessarem serão salvos, né? Não só crer, porque crer, meu irmão, até o diabo crê, tem que confessá-lo como Senhor e Salvador, né? Como Pai nosso. Então, meus irmãos, eu queria falar com vocês hoje sobre a questão da oração. A oração. Como é difícil, né? A oração a gente encontra tanta barreira. Eu acho tão lindo. Gente, eu acho lindo. Eu fico assim, meu Deus. Sabe, eu vejo aquelas irmãs que o joelho chega assim, roxo, preto. Pois é, eu acho lindo. Eu acho muito bonito. O meu esposo ainda não teve o um encontro com Deus que eu tenho orado para que ele tenha. Aí ele fala assim do meu joelho, tem que passar não sei o que, tem que colocar o travesseiro, tem que colocar não sei o que, tem que colocar o tapete. Mas eu acho tão lindo, essa marca, né? Sinal que a pessoa ora, né? Quem é você e quem sou eu para julgar? Né? Aparentemente, ora, né? Eu acho muito bonito. E tem gente que fala assim, a gente ouve pessoas falarem, e é real, gente, isso é real. Tem gente que ora 3 horas, 1 hora, 4 horas, 5 horas. Já vi testemunho da pessoa orar 8 horas, se eu não me engano, diária. Então, assim, há muito testemunhos lindos, né? Pessoas que oram muito. Mas a realidade é, cá pra nós, a realidade é, a gente ajoelha pra orar, parece que orou, falou tudo. Agora pensa que não, sabe quanto tempo passou? 10, 15 minutos. Meu Deus! Eu já orei por mim, pela minha casa, pela minha parentela, pelo vizinho. Orei pelo aquele parente, intercedi pra cá. Meu Deus! Deu 15 minutos. O que acontece? Eu não tenho o que falar pro Senhor? Como o outro consegue conversar 4 horas com Deus? Como o outro consegue ficar 1 hora falando com Deus? É porque você ainda não entendeu como é que ele fala com Deus. Eu tinha essas questões. Eu me achava menos crente, menos filha, menos. E sabe, parece que eu não me dedicava tanto. Menos espiritual, essa é a palavra. Eu me achava menos espiritual. E aí, eu lembro que logo quando eu me converti, eu entrei numa campanha. E essa campanha era para orar, eu acho, para uma guerra que estava tendo e estava tendo uma campanha de oração, 1 hora, orar na madrugada 1 hora. Para quem acabou de entregar a vida ao Senhor, entrar nessa, foi difícil para mim. Eu não tinha costume nem de ficar de joelho por muito tempo. Eu ficava de joelho, aí eu já queria sentar, aí minha pressão abaixava. Eu ficava com medo se eu podia sentar, parece que eu tava sendo, né, como é que eu falo? Que eu tava errada, que eu tava em pecado, se eu sentasse, eu tinha que ficar de joelho e eu me segurava na cama. Gente, que difícil foi, que difícil. E eu achei que eu precisava ficar falando. Aí com o tempo, as coisas vai acontecendo, o Espírito vai trazendo e vídeos certos vão aparecendo para você, né? Pessoas certas vão aparecendo para você.
Porque o religioso, ele nem faz, ele só bate no peito que ele consegue orar 1 hora, 4 horas, mas não para discipular, né, o outro, para ajudar o outro. Gente, como é que a gente faz? Eu oro todo dia 1 hora? Gente, eu não oro todo dia 1 hora, não. Porque parece que os dias da gente são acelerados. Gente, tem gente que nem tempo físico tem, tá? Nas cidades grandes aí pra fora, o pessoal sai pra trabalhar 3 horas da manhã, chega 10 da noite, chega à noite em casa. Você acha que tem 1 hora pra orar? Não. Mas ora no espírito, né? Como Paulo diz, orar o tempo todo, orar no espírito. Então a pessoa ora sim, entendeu? Agora não para ficar ali de joelho 1 hora, tá? E se você tem um tempo de parar e ficar e não consegue, o que eu te indico? O que eu falo pra você? Você para. Primeiro você faz um propósito pro Senhor. Faz de 2 dias, faz de 3 dias. Propósito. Gente, entenda. Tem gente que só quer fazer propósito conforme os dias da Bíblia, né? Que o pessoal da Bíblia fala. 3 dias, 21 dias, 7 dias, 40 dias. Não. Sabe qual é o melhor propósito? É aquele que o Espírito Santo traz pro teu coração. Coloca em você. É esse que ele quer. O que ele revelou pra você, o que ele pediu pra você. 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 8 dias. Entendeu? Não precisa se apegar, não. Tenta ouvir o que o Espírito quer. E aí te direciona. E aí você faz um propósito. Por quê? Porque quando você faz um propósito, a gente tende a cumprir, né? Pelo menos tenta. Aí você faz um propósito de orar 1 hora, 2 dias tirando 1 hora por dia, ou 2 dias tirando 30 minutos. Se você só consegue orar 15, tira 30 minutos, faz um propósito para orar 30 minutos, faz um propósito para orar 40. Só que você vai orar assim. Você vai pegar a tua Bíblia, né? Você vai pegar a tua Bíblia, né? Você já é uma pessoa que já tem um conhecimento gospel, né? Já conhece algum hino, já conhece algum hino de adoração. Quem usa harpa, eu amo os hinos da harpa cristã. Então, assim, e vai pro teu lugar de oração, vai pro teu quarto de oração, tá? Gente, tem gente que o quarto dele de oração é o banheiro. Eu já orei dentro do banheiro, já joguei um tapetinho no chão lá e fiquei lá, porque era o lugar que eu tinha pra ficar só, pra mim orar. E daí lá eu orei, tá? Então, assim, o que você faz? Você inicia a tua oração, né? Com a oração que você sempre começa. Não, Luzia, eu já não quero entrar na oração. Inicia a oração com um hino. Com um hino de adoração, tá? Não aquele hino eu. Não, pega um hino de adoração ao Senhor. Ou começa lendo a Bíblia, tá? Pega alguns versículos da Bíblia e começa a ler a Bíblia, a declarar a Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ah, Luzia, é clichê. Clichê não, é Bíblia. Bíblia, entendeu? Aquele que te guarda não dorme, entendeu? Então, pega alguns versículos e começa a falar, né? Inicia a oração. Senhor, me coloco diante de ti, estou aqui, Senhor. Senhor, eu preciso cumprir esse propósito. Eu não sei exatamente como, mas eu vou cumprir. Porque eu creio num Deus que me sustenta e me direciona. E você começa, tá? Vai começar com o hino? Começa com o hino, para, entendeu? Se coloca em oração. Luzia, eu não posso ajoelhar, vai sentado. Eu não posso sentar, tô deitada, tô acamada. Fica acamada mesmo, vai mesmo. É a oração, é você conversar com o Senhor. E o que a gente não entende é uma oração. Então, vamos supor que eu vou começar com o hino. Eu começo com o hino, canto ali um hino ao Senhor de adoração. Aí ali já vai criando um ambiente, já vai dando uma acalmada, já vai acalmando seus pensamentos, acelerado dia a dia. E ali você entra. Aí você começa a falar com o Senhor. Você começa a conversar. Como é que é uma conversa? Você fala, depois você ouve. Você fala e você ouve. Você fala e você ouve. E chega um tempo que você começa a ouvir de verdade. Porque vai ter um tempo que você não vai ouvir, você vai ficar só em silêncio. Não vai ouvir nada.
ouvir nada. Você vai ficar ali em silêncio. Aí o que você faz? Se conecta ao céu. Começa a pensar nas coisas do céu. Eu vou morar no céu. O céu é maravilhoso. Eu creio que meu Senhor lá está. E começa a pensar nas coisas do céu. E faz um tempo de silêncio. Você conversa e silêncio. Você vai ver que você vai se quebrantar na presença do Senhor. Você vai chorar. Tudo isso faz parte da oração. Você vai declarar versículos. Vai começar a declarar alguns versículos. Aí você vai clamar mais um pouco. E você vai fazendo isso. Luzia, eu não aguento ficar 30 minutos de joelho. Senta. Senta. Baixa a tua cabeça. Ora. Entendeu? Faz esse tipo de exercício que você vai alcançar. Você vai alcançar. Gente, as coisas do Senhor, Deus, Ele faz milagre do jeito que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser fazer agora, Ele faz agora. Entendeu? Mas as coisas do Senhor é uma decisão. Não é emoção. É uma decisão. Você vai decidir. Eu quero orar. Você não precisa sentir de orar. Ninguém não. Conforme você vai orando, você vai sentindo o desejo de conversar com o Senhor. Minto, isso a gente sente o desejo. Mas de início não sente. Tá? No início, para mim, orar era um sacrifício. Hoje em dia eu amo o ministério de intercessão. Eu amo. Se a hora, 4, 5 horas, não oro não. Eu oro aqui, oro ali, oro aqui, oro ali. Assim. Então, assim, você decide, marca um horário, tenha disciplina em horário. Eu amo o horário das 3 horas para orar, da tarde. Eu amo esse horário, mas eu oro um pouquinho de manhã. Eu oro um pouquinho mais tarde. Eu oro à tarde eu oro um período maior. Eu oro à noite. Eu oro quando eu vou deitar. Nossa, Lucy, uns pedaços de tempo. E nos dias que o negócio tá mais apertado, você ora mais. Tem isso. Tem época que você acaba orando pouco, umas 2 vezes no dia, 3 vezes, né? No mínimo 3, né? Quando você acorda, uma vez no meio do dia, um pouquinho, nem que for um pouquinho. E antes de dormir, né? No mínimo 3 vezes ao dia tem que falar com o Senhor, né? Mas é tudo uma disciplina. É você decidir. Eu lembro quando eu comecei nesse horário das 3 horas da tarde, sabe o que eu fazia? Eu colocava até despertador. Eu queria aprender a orar nesse horário. E eu peguei disciplina em orar nesse horário. E eu gosto de orar nesse horário agora. Entendeu? O horário da madrugada, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Mas o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele acorda a gente. Presta atenção se você está acordando 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Comece a prestar atenção que é Deus te acordando, porque tem um movimento no mundo espiritual e você precisa orar, tá? Orar, precisa orar. Então é isso que acontece, tá bom? As coisas do Senhor é uma decisão. Você não vai sentir. A carne não vai querer orar. A carne não vai querer ir para a igreja. A carne não vai querer estar em comunhão com os irmãos. Porque, né? Tem de tudo. Né? O joio tá no meio do trigo. A carne não quer. A carne quer longe disso. A carne não quer jejuar. Não quer. A carne não quer. Não quer. Entendeu? Então, tudo é uma decisão. Você tem que decidir. Você vê que você vai deixando para jejuar, quanto mais dias você vai deixando, mais dias é difícil você fazer o jejum de novo. Então faz jejum intercalado, faz jejum de retirada de alguma coisa, tal. Mas sempre esteja fazendo, é um exercício. Quanto mais você faz, mais você vai fazendo. Luciano Subirá fala muito sobre isso. Então, assim, a gente precisa disciplinar a nossa carne. O que a gente mais alimentar, mais vai ter força sobre nós. Então, nós que estamos em Cristo, estamos buscando o reino, decidimos viver, né, para o reino, decidimos viver as coisas do reino. O que você precisa fazer? Alimentar mais o espírito, porque senão a carne te puxa, tá bom? Quanto mais você alimentar o espírito, mais fácil fica para você dominar a carne, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Vai tirando toda a religiosidade da tua oração. Ah, não posso orar porque eu não posso ficar de joelho. Eu não posso orar porque eu não aguento. Eu não posso orar porque eu só posso ficar de joelho. Não posso. Aonde eu vou orar sentado? Onde eu vou orar deitado? Tira a religiosidade, tá? Deus é teu
pai. É teu pai, tá? Tá lá em Gálatas 4. Ele é teu pai. Ele nos deu direito de filho. Bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e abra os seus ouvidos e seus olhos espirituais.